Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago informações do nosso Vasco da Gama. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações. Faça parte dessa nova história da gente falar do nosso Vascão da Gama, beleza? Vamos falar sobre as contratações do Quinteiro e Luiz Henrique. Jogadores que chegam, o Vasco já estão contratados pelo Vasco. Vitória do Vasco mais uma vez ontem contra uma equipe difícil, a Portuguesa, não foi fácil, mas o Vasco venceu, tá certo? E o Vasco busca outros nomes ainda no mercado, como eu disse há dias atrás aqui, o Vasco vai anunciar pelo menos 6 nomes para reforçar o elenco na temporada 2022, beleza? Começando aqui pelos reforços. Nós tivemos a oportunidade de ver o Luiz Henrique atuar pelo Botafogo, um jogador que pertence à equipe do Fortaleza, é um bom jogador, na minha opinião, oscilou muito no Botafogo, né? Mas foi campeão da Série B pelo Botafogo, conhece o Rio de Janeiro, conhece o Vasco, quer jogar no Vasco. Isso foi informado ontem em várias redes sociais, mídias, passaram a informação do Luiz Henrique. Me agrada a contratação do jogador, isso porque é o teto do Vasco, é aonde o Vasco pode chegar. Então o Vasco precisa contratar jogadores com urgência para montar um elenco, repito, isso aqui, né, como nos outros vídeos, e reforçar esse elenco. Tem jogadores polêmicos como o Sassá, como o Alan Patrick não é tão polêmico não, mas nós precisamos ver, na realidade, a condição física desse jogador. Continuo batendo na tecla aqui do Anderson Martins, a mesma coisa, o Vasco estuda tanto ele quanto o Quinteiro. O Quinteiro já está contratado, mas para ser sincero, eu preferia arriscar no Anderson Martins. Aí é a opinião do Eduardo, respeito a sua. Por quê? O Anderson Martins está parado. Sim, 34 anos, o jogador fez uma cirurgia no nariz, e que a gente pensa tanto em juiz, né? E acaba soltando um juiz do nada. Ontem o juiz deu um pênalti, eu vou falar sobre isso aqui. E assim, o Vasco começa a ganhar, além da parte tática, técnica, a alma dentro de campo. Foi o que nós vimos ontem. O time sofreu e venceu. E é assim que tem que ser. Vai no sofrimento, vai na técnica, vai na raça, vai na vontade, sai de campo com a vitória. Mas deixa eu terminar o assunto dos jogadores aqui. Então, analisando o Luiz Henrique, seria sim uma boa contratação para o Vasco. Chega para disputar a posição, isso é fato. E essa disputa por posição é que torna o time mais competitivo dentro das competições, tá certo? Já o Quinteiro, né, o zagueiro também do Fortaleza, foi emprestado para o Juventude, teve certo destaque no Juventude, no final do campeonato perdeu a posição. Tá certo que a equipe do Juventude não é lá, essas coisas, mas jogou como titular na equipe de Juventude. Acho também importante a contratação do Quinteiro, porém eu tenho a preferência ainda pelo Anderson Martins, né? O Anderson Conceição já está no Vasco. Outra coisa, chega para disputar vaga também com esses jogadores do Vasco. O Luiz Cangá, que na minha opinião vai ficar, o Anderson Conceição acima do bem e do mal, melhor zagueiro do Vasco. O Ulisses simplesmente está acertando tudo. Ontem ele e o Edmar, ali no momento que o Vasco cansou ainda no segundo tempo, a Portuguesa se lançou para o ataque. O Vasco conseguiu se defender o tempo todo. E se defendendo bem, com segurança. Thiago Rodrigues fazendo grandes defesas. Olha, tá ganhando corpo, a defesa tá mais segura, o time tá legal, tá ganhando alma, meio campo, o Nenê consegue distribuir, destrinchar esse jogo. Gabriel Peck na esquerda ali fazendo um facão perfeito. Não via há anos o Vasco jogar dessa maneira. Com ponta, driblador, rápido, sofreu pênalti, foi pênalti mesmo, não teve invenção do juiz. Esse é o Vasco que a torcida queria ver. Ah, Eduardo, mas não tem aquele jogadoraço, tem o Nenê no meio campo que consegue fazer a bola rodar o tempo inteiro com esses jogadores. E o Nazário também jogando muita bola, conseguindo... um jogador muito dinâmico. Gente, muito legal. Eu tô gostando. Os atacantes do Vasco se movimentando o tempo inteiro.
Aqui, eu vou falar um negócio para vocês. Eu posso estar enganado, mas o trabalho do Zé Ricardo vai surtir, já está surtindo efeito. Quarta vitória do Vasco no ano. Nenhuma equipe grande do Rio de Janeiro conseguiram isso. Tá certo que o Vasco tem o primeiro. O Vasco pode perder. Claro que pode perder. O Vasco vai perder algum jogo na temporada. E é isso que os críticos, né? Porque ontem os politiqueiros já... O Vasco não pode vencer, porque os politiqueiros que não são vascaínos, não adianta falar que é Vasco e gravar em nome do Vasco, porque não são Vasco. São políticos, futebol clube. Aí começam, eu quero ver quando, eu quero... Ninguém exalta, é incrível. Eles são micro, eles não são macro. Eles não exaltam a vitória do Vasco. Isso incomoda, claro que incomoda. Porque a pessoa que se diz vascaína torce contra, torce pro time perder. Quando a pessoa fala assim, eu quero ver como enfrentar o time X. Aí ganha do time X, agora é ilusão. É assim, acha sempre uma palavra negativa pro momento positivo. É esse o tipo de pessoa que nós estamos vendo tentando apagar uma luz que está brilhando, que é a luz do Clube de Regatas Vasco da Gama, que consegue uma sequência de vitórias, que consegue a liderança do campeonato, coisa que foi quinto colocado ano passado, e ninguém fala nisso. E isso é chato, você ficar lendo esse tipo de comentário idiota, na minha opinião, porque não são torcedores do Vasco. São políticos de futebol clube e querem ganhar grana com isso. E isso é chato. Isso é ruim. Tá certo? O Vasco é uma seleção, o Vasco ainda é limitado, Eduardo? É. Pode melhorar? Pode. E vai. A minha crença fala sobre isso. E é assim que eu prefiro pensar. É assim que a minha essência é essa. Pensar positivo, passar positividade como torcedor. Olha, o Vasco é líder do campeonato. Olha, o Vasco conseguiu... O Vasco está invicto no campeonato e conseguiu a quarta vitória. Enfrenta agora no domingo a equipe do Botafogo. Vai para cima, vai conseguir vencer também o jogo. É um clássico, é o primeiro clássico do ano no campeonato. E vai mais um conselho para você aqui. Compra a tua carne, você que não vai no jogo e tal. Compra a tua carne, faz teu churrasco com a tua família e fala, vou assistir o meu Vasco jogar. Isso é passar energia positiva. Vou ligar minha TV com a minha família, vou fazer meu petisco dentro de casa. É assim que é, nós somos Vasco. Não vamos deixar que ninguém diminua a nossa instituição. Chega desse assunto, chega. O Vasco está muito bem no campeonato, o Vasco está muito bem, a energia está boa. Mas os salários foram pagos agora, não foram... Pagou alguma coisa, chegou junto, prometeram, cumpriram. Agora... Isso não quer dizer que eu apoio o político, não. Eu apoio que o Vasco ande correto, porque se continuar a bananada que foi a administração muito ruim, né? E isso que está acontecendo no futebol, separando da péssima administração. Quando você separa o futebol da administração, que eu odeio falar, que eu tenho um ódio, não gosto mesmo, e não tem isso comigo, eu falo a verdade, é assim que é. Aí você vê um time vencendo, um time vibrador, um time que está contratando, um time que está montando. E parabéns ao Zé Ricardo, parabéns Carlos Brasil, parabéns Eduardo Húngaro, toda a comissão técnica, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas nesse processo da reconstrução do time do Vasco. Do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus parabéns, porque esses jogadores estão deixando a gente arrepiados dentro de campo com as suas vontades, dedicação, vontade de vencer o tempo inteiro. O Raniel é prova disso. Muita gente falava que o Raniel não é nada, Raniel não vai dar certo. Os críticos estão se calando. Sabe por quê? Porque é o Vasco. Jogar com a camisa do Vasco, mas lá no time X ele não jogou. O time X, gente, não é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E quando eu começo a falar isso aqui, a gente fica até um pouco exaltado como torcedor, porque aqui eu falo como torcedor. Eu vou trazer informações, como eu trouxe do Luiz Henrique, do Quinteiro, do Sassá, do Alan Patrick e de outros, mas eu vou falar do time. E vou vibrar com as vitórias do Vasco. Não importa se é por 1-0, se é por 10-0. Quero que o Vasco saia de campo com a vitória. Não quero que... Às vezes não vai haver o convencimento. Olha, o time ontem não foi... A Portuguesa é uma equipe difícil. É uma equipe organizada. Eu falei ontem no vídeo pela manhã. Vai ser difícil porque eu conheço. Hoje, por exemplo, eu vou para Nova Iguaçu. Daqui a pouco tem jogo em Nova Iguaçu. Vou acompanhar o jogo do Nova Iguaçu, lá no Laranjão.
Eu passo para vocês aqui, gravo para vocês lá do estádio. Aqui, é jogo difícil. Esses caras treinam, o treinamento deles vem de novembro até agora. Aí você pega uma equipe extremamente organizada e com grana, que é a questão da Portuguesa, é organizada e tem grana. A Portuguesa da Ilha. Vocês, quem não teve a oportunidade de conhecer, dá um pulinho lá no estádio da Portuguesa da Ilha. Olha a organização desse clube, desse time lá, do presidente Marcelo. Um abraço para ele, inclusive, excelente pessoa. Do Madureira, que o Vasco enfrentou, do time do presidente Elias Duba, grande vascaíno, há anos organizando, muito bem organizada a equipe do Madureira. Sabe? Então, essas equipes são difíceis de serem batidas, sim. Tá certo? São difíceis, são jogos difíceis. Tanto que o Flamengo passou por isso, o Botafogo passou por isso, o Fluminense passou por isso. E o Vasco passa, consegue as vitórias, convence, não convence? É outra questão. Um jogo vai convencer, outro não convence na técnica, mas convence na vontade de ganhar. Tá certo? Então, mais um vídeo aqui, oferecimento do Argentino Hotel. Se inscreve no canal, deixa aquele like aí, vem comigo, vamos falar de Vasco. Hoje tem mais vídeo com informações, sempre falando do nosso gigante da colina, nosso amado Vasco da Gama, tá certo? Beijo no coração de todos, ó. Mais um vídeo, vou repetir aqui, oferecimento do Argentino Hotel. Telefone aqui embaixo, liga pro Argentino Hotel, diga que assistiu o vídeo aqui, receba um desconto lá do Argentino Hotel e faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco juntos, beleza? Beijo no coração de todos. Saudações vascaínas.